Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate. No dia 13 de março, semana passada, um jovem de 25 anos e um adolescente, um menino de 17, chocaram o Brasil. Ex-alunos da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, eles mataram o tio do adolescente e 7 pessoas dentro da escola, entre eles alunos e funcionários. O mais jovem atirou contra o amigo e, em seguida, tirou a própria vida. Um desastre. 11 pessoas ficaram feridas nesse massacre. Essa tragédia nos faz pensar sobre desenvolvimento emocional e educação dos nossos jovens e o uso da internet. No Horizonte Debate de hoje, vamos discutir os ataques em escolas no país. Participam conosco, e é uma honra tê-los aqui, meu colega psicólogo Cláudio Paixão, doutor em Psicologia Social e professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Arthur Moll, coordenador do curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais da PUC Minas, professor do Departamento de Informática da PUC Minas e doutorando em Informática. E Luciana Prachedes, jornalista, mestre e doutoranda em Educação pela UFMG e integrante do grupo de pesquisa Marx, Trabalho e Educação. É professora de ensino superior em cursos de pós-graduação e pós-graduação e docente da educação básica. Participe conosco você também, mandando a sua pergunta, o seu comentário. Foi algo que mexeu com o país como um todo. O número do WhatsApp da TV Horizonte, sempre à disposição, é 996428473-31, mas você que é de Ponte Nova, você que é do interior, pode participar com a gente. E não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você está enviando a sua mensagem. Vai ser uma alegria dividir com os nossos especialistas a sua opinião, a sua dúvida. Participe com a gente. Luciana, a gente fica triste. Eu me lembro de Contar do Caligares, também psicanalista, colega nosso, escritor da Folha, um ótimo cronista. Ele diz que quando uma criança ou um adolescente perde a vida em um fato trágico como esse, Luciana, é como se nós também, de certa forma, olhássemos para a nossa infância, para a nossa adolescência, como uma reminiscência de algo bom. Como que foi analisar esse caso? Como foi ser surpreendida naquele fim de manhã com tanta tristeza? A gente tem que considerar, Jairo, que toda cobertura jornalística, como foi de um caso como esse, ela trabalha com as sensações, né, individuais e coletivas. A gente não pode desconectar essa cobertura, que é uma cobertura técnica, do que as pessoas sentem, de como elas se identificam. Por isso, o sensacionalismo. O que é uma cobertura sensacionalista? É aquela que vai trabalhar com essas sensações. E geralmente vai explorar qual sensação? A empatia. Olha, eu vou me identificar porque poderia ter sido meu filho, e se fosse na escola do meu filho? E se fosse eu aquela professora? E se fosse perto da minha casa? Então, esses critérios, que a gente tecnicamente chama de critérios de noticiabilidade, são aqueles critérios que dão àquele fato um valor maior do que outros fatos têm. É claro que o fato, por si só, por envolver um número maior de mortes, a forma como isso ocorreu, já dá um destaque maior para a notícia. Então, a gente observou aí uma cobertura predominantemente do tipo sensacionalista. Deixa eu puxar um pouquinho, porque eu acho que, Arthur, um dos primeiros sensacionalismos que foi colocado toca a sua área de conhecimento. Quando disseram que a culpa é do videogame. Então, eu preciso de encontrar um bode expiatório naquele momento que desperta sensações, né, Luciano? Então, talvez a maioria das pessoas, os pais, que olham para os filhos jogando aquilo ali o dia inteiro, opa, a culpa. Achei o culpado. Como que é pensar? Como foi para o Arthur pensar assim, opa, tá sobrando pro videogame? Eu acho que desde o próprio fato lá de Columbine, quando houve a primeira menção ao videogame e outros, né, como o Marilyn Manson e outros como sendo os culpados, né, vamos dizer, as pessoas elas tentam encontrar alguma explicação para que aquilo tenha acontecido. Ela não pode, eu acho que às vezes é até um pouco mais complexo tentar vamos dizer, endemonizar a própria pessoa, né? Ou transferir toda aquela carga da culpa para a pessoa, a culpa é da pessoa, a pessoa que tem algum tipo de distúrbio, alguma coisa, sem fazer
uma avaliação prévia. Né? E aí, cada vez você vai ter uma culpa diferente. O Arthur ficou incomodado? Eu fiquei muito incomodado. Todas as vezes que eles pecam e colocam isso, né, esse sensacionalismo em cima de videogames, de filmes, né? Porque eu acho que a vida toda, enquanto sociedade, tivemos expostos a essas questões. Se elas não estavam relatadas nos livros, né, elas estavam relatadas nos filmes. Os filmes das décadas de 80 eram extremamente violentos, né? O Rambo, os filmes de Chuck Norris, né? E até os filmes, até os desenhos animados, né? O desenho animado, por exemplo, do Pica-Pau, do Tiny Toons, né? E tal. E qual que é a diferença entre eles? Papaléguas era legal, né? Papaléguas era legal. Era dinamite, né? Pedra em cima, né? Ou seja, aquilo tudo são formas de agressão. A diferença que existe entre essas coisas que as pessoas, às vezes, elas desconsideram, é que no videogame você é colocado como um ator daquilo, certo? E ele vai te permitir, de alguma forma, vamos dizer assim, controlar aquela situação. Agora, Cláudio, a nossa ciência, né, a nossa profissão, a nossa prática clínica, ela é tocada quando um fato desse acontece. Sim, né? Com certeza. Como que é lidar com a incompreensão ou com a tentativa, acho que a Luciana coloca bacana a ideia do sensacionalismo, como que é lidar como profissional de estudo e entendimento da mente humana frente a um caso desse, Cláudio? É muito complicado, porque quando a gente observa o que está acontecendo, desde o início até agora, existe uma espetacularização de uma atitude psicológica que é de buscar o espetáculo. Esses meninos, eles, claro, têm justificativas, existem possibilidades, bullying, essas coisas todas. Mas tem um contexto aí que é muito interessante. Eles não foram matar quem foi fazer bullying com eles. Eles não foram perseguir uma pessoa específica. Eles tramaram uma coisa inspirados por um modelo americano, isso é interessante, porque cada vez mais está se valorizando na sociedade uma imitação dos americanos. Daqui a pouco vão querer construir muros aqui no país também e coisas do gênero. Então, há essa, como minha mãe, na sabedoria dos seus 95 anos, diria, uma papagaiada, né, que é feita em torno da história. Isso o que acontece? As pessoas acabam cobrindo as coisas dentro do mesmo estilo. E essa cobertura, ela é extremamente danosa. Por exemplo, no caso dos videogames, tem estudos sérios. Tem um sujeito que, inclusive, que é da área de mídias, que fez uma pesquisa com pedagogos, com várias pessoas ajudando a ele. Gerard Jones, se eu não me engano, escreve um livro fantástico, chama-se Brincando de Matar Monstros. E tem depoimentos fantásticos de adolescentes, de crianças, dizendo assim: será que meus professores, as pessoas que me criticam, os meus pais, as pessoas que falam na TV, não sabem que eu sei a diferença entre um zumbi e uma pessoa? Né? Então, as crianças sabem disso. Da mesma forma que quem sofre bullying, 99% das pessoas não sai por aí matando os outros, 99% das pessoas que jogam videogame não saem por aí atirando as pessoas. Então, há um contexto social. Então, acho que quando a gente pensa nessas pessoas que são simplificadas nesse diálogo midiático espetaculoso, como diria o tio Ali, né, daquela novela, né? Tem duas linhas para a gente pensar. Uma é a conjuntura psíquica individual daqueles dois rapazes. Eles tinham uma fragilidade, que a gente pode discutir com o tempo aqui, nós temos tempo para isso, desses dois indivíduos. E outra coisa é o contexto social que produz isso. Né? Então, simplificar isso no videogame, no papel da escola, que a escola devia ter feito isso, a escola devia ter feito aquilo. Não, eu acho que a gente pode discutir o contexto que permite que o videogame ou qualquer outra coisa seja utilizada como um gatilho para desencadear esse tipo de coisa. Agora, sensacionalizar, inventando essa palavra, Luciano, também é um exercício simplérrimo, também é algo muito ruim de se tratar um fato tão complexo. Eu me lembro que uma jornalista de um grande veículo impresso de Minas me escreveu querendo saber informações sobre aquele caso do Tasso da Silveira, que aconteceu no início dessa década, no Rio de Janeiro. E ela queria de todo jeito, a jornalista queria de todo jeito que eu dissesse para ela qual era o vetor mais importante que levou aquele sujeito a praticar aquele ato tão danoso, né, assim. Eu lembro de ter titubeado, mas eu falei um fator e não ficou legal. A minha reflexão, faço a minha culpa, a minha reflexão naquele momento ele não ficou legal.
simplificar também é um ponto do sensacionalismo? O que acontece? Isso impede que a gente tenha uma compreensão de uma rede muito complexa. Nós não estamos tratando de ciências exatas. Eu não posso virar e afirmar que uma criança que vai ter um acesso frequente a um videogame, que isso vai determinar um comportamento violento. Até porque ela pode estar exposta a diversos outros tipos de violência, incluindo a violência doméstica. Sim. Então, quando a gente pensa numa conjuntura que está banalizando a violência, ela está banalizando qual violência? Aquela que socialmente é aceita, tudo bem? Né? Então, eu não posso também colocar a culpa na escola. Isso ocorreu porque é uma escola pública. E se fosse numa escola privada? Eu não posso colocar a culpa na família, como nos últimos dias isso foi propagandeado, né? Mas sabe o que eu acho que é interessante? A gente tem que pensar dessa maneira. A ideia da banalização da violência, ela não é simples. Não, extremamente complexa. Extremamente complexo, né? Assim, quando a gente fala da flexibilização da lei de armas, por exemplo, isso é algo extremamente complexo, toca uma pauta de campanha do candidato eleito e toca a vontade das pessoas, explicações específicas que tornam essa nossa tessitura cada vez mais difícil. Eu acho que a gente começou a colocar alguns retalhos para tecer essa coxa. Te convido para ficar com a gente mais 3 blocos. O Horizonte Debate de hoje já trata de algo que você sabe que aconteceu. O que a gente quer aqui é expandir horizontes, reflexões e opiniões. Mandar um abraço para Priscila, lá de Esmeraldas, irmã do nosso amigo Tiago, colaborador. É uma alegria tê-la com a gente toda semana. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.